parabenizar a SMAF também pela quantidade de eventos que tem feito em tão pouco tempo. Ontem, eu, a Mara e o Eduardo, a gente falava sobre isso, que a gente nunca viu a SMAF com tanta energia. Teve o evento em Brasília do Processo Civil, teve Belém Direitos Humanos, janeiro foi corrupção, esse aqui do ambiental, e já vai ter na casa da Mara o próximo, em Manaus. Então, são muitos eventos, e é muito bom para nós que a gente tem a oportunidade de fazer juntos aí a construção coletiva do conhecimento. Nós, juízes, ficamos muito sozinhos na hora de decidir. E, por conta disso, é sempre salutar ter a oportunidade de aqui juntos pensar em soluções para prestar melhor esse serviço que a gente faz para todos nós. Então, é muito bom, eu não venho aqui como professor, no sentido vertical, essa é a ideia que eu quero trazer. Algumas provocações, instigações, convites a reflexões, para que juntos possamos aí buscar fazer o melhor dentro da nossa área. E a primeira ideia que eu queria trazer, eu queria emprestar do Bobbio, é o seguinte. No livro A Era dos Direitos, Bobbio diz o seguinte: os direitos humanos, e aí, claro, o direito ambiental é também parte dos direitos humanos, talvez o mais importante, porque sem ele não vamos ter sequer condições de existência e qualidade de vida da existência nessa breve passagem nossa por aqui, como bem pontuou o presidente quando falou qual o legado que a gente quer deixar, né, para as gerações seguintes. E aí, o que a gente tem aqui? O meio ambiente como direito fundamental, terceira dimensão, né, valores pertinentes, solidariedade, fraternidade. Bobbio, na Era dos Direitos, diz o seguinte: os direitos humanos já são muito justificados, filosofados, discutidos, já muito se produziu. Agora, o problema não é mais filosófico, mas é político, é de implementação, efetivação, cumprimento desses direitos. Então, é com essa perspectiva que eu queria trazer algumas provocações para que possamos refletir juntos. Que modelo de desenvolvimento nós queremos, né? Qual é o equilíbrio entre as exigências da economia e da ecologia, que acaba sendo pano de fundo de todas as discussões importantes em matéria ambiental. Em ambiental, a gente pode dividir o direito ambiental com dois prismas, digamos assim. Um prisma ético e um prisma que seria da relação do direito com a economia, que eu disse, né? O justo equilíbrio da economia com a ecologia. Na questão ética, um julgamento recente que demonstrou isso muito bem foi o julgamento da vaquejada do STF. Uma questão polêmica em que, por 6-5, eu lembro até na ocasião, voto de Minerva da presidente Carmen Lúcia, 6-5 disse o STF que a vaquejada implica uma crueldade intrínseca. Então, a vaquejada ela é inconstitucional. Depois disso, houve uma reação, o chamado ativismo congressual, reação da classe política. Ao editar a Lei 13.364/2016, dizer que a vaquejada é uma manifestação cultural, depois a Emenda Constitucional 96, em 2017, falando que a vaquejada é permitida desde que haja o bem-estar aos animais. A questão da briga de galo, da vaquejada, da farra do boi, não é uma questão de macro-bem ambiental, de equilíbrio ecológico. É uma questão ética, de avanço civilizatório, como é também o aspecto intergeracional, que o presidente fez referência pela manhã, quando disse o que a gente vai deixar da nossa curta passagem para os que virão aqui. Qual é o legado que nós deixaremos para as gerações seguintes? Porque a gente aprende lá no direito civil que o direito protege a gente desde o nascimento com vida, né, Mara? Mas o nascituro também tem alguns direitos. Agora, no ambiental, aquele que nem foi concebido, né, aquele que sequer existe ainda, como diz, eu me lembro quando o DiCaprio ganhou o Oscar por O Regresso, ele falou assim, ele sempre era favorito e nunca ganhava. Aí foi assim, eu não considerei esse prêmio garantido, não vamos considerar também o planeta garantido, ele que tem uma atuação interessante. Então, tem esse aspecto ético, mas tem também o aspecto econômico, que, a meu ver, no exercício da jurisdição, acaba sendo mais presente para nós, que é o direito ambiental como direito econômico. Então, o que acontece? Eu me lembro de um caso do Pará, que, inclusive, foi da 5ª turma, relatado pelo desembargador Prudente, chegou no Supremo, essas questões ambientais na Amazônia, a Mara conhece bem, porque é juíza ambiental em Manaus,
né? Eu, embora já atuei em Mato Grosso, em Itaituba, hoje não estou com a matéria ambiental. Elas sempre acabam sendo um hard case, né? Normalmente tem povos indígenas, tem comunidades tradicionais, tem unidade de conservação, tem falta de fiscalização do Estado. O Carlos Haddad também conhece bem, porque passou por Marabá. Então, tem trabalho escravo. Então, acaba misturando o meio ambiente natural, cultural, artificial do trabalho, ausência do Estado, baixo grau de fiscalização, e acaba que esse caso, que é o caso da mineração onça-puma, dos índios Xicrim, que foi julgado pelo Supremo agora há pouco, é o informativo 867, eu sempre falo dele em aula. Esse caso aí, ele ilustra bem. Por quê? Era mineração, que é o grande problema aqui do Estado, né? Mariana, 3 anos, Brumadinho agora faz 1 mês, mineração em região próxima à terra indígena, que afeta, né, a terra indígena. E aí, por uma questão recorrente também, a gente vê que essa questão das demandas ambientais tem um fio condutor comum, né? Por uma questão recorrente, acabou que você tinha mineração que afetava a terra indígena, medidas mitigadoras, compensatórias e de controle que não eram atendidas, um licenciamento ambiental falho. Parece uma crônica de uma tragédia anunciada, é tudo igual. Eu, por exemplo, peguei lá em Mato Grosso, usina hidrelétrica Telespires, aí eu suspendi o licenciamento. Aí, quando eu fui para Itaituba, era ontologicamente igual. Era outra usina que invadia a unidade de conservação, medida provisória que desafetava ou recategorizava a unidade de conservação. Então, os problemas, juridicamente, muito parecidos. Da mesma maneira, Mariana foi o grande acidente pela consequência que causou, né? A quantidade de rejeitos. E agora, Brumadinho, pelo dano humano, que era muito maior. Que eu acredito que qualquer leigo, quando eu vi o acidente de Brumadinho, a primeira coisa que veio à minha cabeça, como é que tem um refeitório embaixo de uma barragem, logo embaixo? No caso de Mariana, o Bento Rodrigues, o distrito que foi destruído, não era considerado área de influência. Acho que desse panorama, se a gente for ver onde estamos e onde queremos chegar, fica claro que tem alguma falha, algum ponto de estrangulamento em algum momento. Isso aqui não tem como não tirar essa conclusão, né? O direito tem muitas perspectivas, pode ser visto a partir de muitos pontos de vista. É muito comum. Veja a vaquejada 6-5, o Supremo julgou o princípio da precaução e os campos eletromagnéticos de energia elétrica, 6-4. O dissenso é natural, né? Cada um tem a sua perspectiva, o seu ponto de vista, quais os limites e possibilidades da atuação judicial. Agora, que alguma coisa está errada e as tragédias do presente e do passado não estão nos ensinando a evitar as tragédias do futuro, acho que é uma conclusão inexorável, né? Diante dos acontecimentos que têm ocorrido. E a função da responsabilidade civil, embora a mídia muitas vezes se atente aos valores, aos números, ela não é só retrospectiva de olhar para trás, talvez seja menos de retrovisor e muito mais perspectiva de olhar para frente, para o porvir, ou seja, para evitar que danos ou riscos intoleráveis se repitam. Por isso que eu sempre falo, o juiz é um professor, Mara, na minha opinião, porque a decisão dele tem um caráter pedagógico para evitar que as lides e os danos se repitam, né? Então, dentro dessa perspectiva de direito ambiental, seja como ética, seja na questão de sanção premial, do diálogo com a economia, a gente pode trabalhar a política ambiental, e aí melhorar a fiscalização, melhorar o marco regulatório vigente, e, de uma forma sintomática, eu tenho verificado o quê? Que se fala menos em política ambiental, Mara, e mais em justiça ambiental. Isso é sintomático, porque os poderes com legitimidade aurida do voto não estão conseguindo ter uma responsividade aos problemas que têm se apresentado. E aí vem o judiciário. Então, em termos assim de política ambiental, podemos colocar um pano de fundo nisso, um debate entre os nacionalistas e os globalistas, que não é uma preocupação tanto nossa dos atores do sistema de justiça, mas o grande expoente dos nacionalistas, o Trump, né? Direito ambiental não pode atrapalhar, esse negócio de ecochatos tem que acabar, tem que ter uma desregulamentação, tem que deixar a economia fluir. E, do outro lado, os globalistas,
que o principal expoente acabou sendo o Macron, até pelo Acordo de Paris ter sido na França, que dizem, olha, a gente tem que ter soluções comuns, o dano ambiental não conhece fronteiras, e a gente não tem como saber o limite de resiliência do planeta. Então, do jeito que a gente está na era do antropoceno, promovendo tantas alterações no meio ambiente, talvez o planeta não aguente, né, tudo aquilo que a gente tem feito. Por isso, demandamos soluções com uma responsabilidade comum de todo o mundo, né, para buscar descarbonização da economia, sustentabilidade, e aí sempre o diálogo com a economia, né? Porque, por exemplo, tem combustíveis fósseis geram aquecimento global, vamos taxar quem porcalha o planeta e vamos, com isso, subsidiar energias limpas, como, por exemplo, energia dos carros que não seja movida por combustíveis fósseis. Agora, o mais importante para nós é a justiça ambiental. E aí, qual que é o pano de fundo? Quais são os limites e possibilidades da nossa intervenção em políticas públicas? Porque, é claro que a gente ambiental, amara lá na vara ambiental, tem a questão criminal, aí crimes ambientais, embora tenha peculiaridade, né, responsabilidade penal da pessoa jurídica, é a atuação criminal comum, subsidiária. A responsabilidade civil, que visa também, a meu ver, a ter os danos punitivos para evitar que eles se repitam, e não é à toa que o dano ambiental é um dos poucos que estão revestidos pelo manto da imprescritibilidade. Isso não é à toa, porque ele é instantâneo com efeitos permanentes, ele sempre vai se protraindo no tempo, né? Porque a gente não sabe no que vai chegar. E por isso, inclusive, o STJ, a meu ver, tem dado boas respostas, fazendo com que, chamando, né, os operadores do direito a não dar aquelas mesmas soluções da lide interindividual para a lide ambiental, principalmente nessas demandas complexas, estruturais do direito ambiental. Então, por exemplo, só no ano passado foram 4 súmulas do STJ em matéria ambiental. A 613, que fala que não admite o fato consumado em matéria ambiental, já eram temas bem pacíficos, né, mas agora estão sumulados. 618 fala da inversão do ônus da prova nas ações ambientais, e aí 623 fala da obrigação para obter REM, que todos conhecemos, porque se não tivesse obrigação para obter REM em matéria ambiental, o que aconteceria? Eu vou lá no interior do Pará ou do Amazonas, compro uma fazenda já desmatada e falo que eu não desmatei, valeria a pena, seria fácil, do ponto de vista da economia, você se apropriar dos lucros e socializar os prejuízos, né? Socializar os ônus e ficar só com os bônus do exercício da atividade. Então, são questões, a Lei de Ação Civil Pública fala em, para fins de responsabilidade civil, pagamento em dinheiro ou obrigação de fazer. E aí diz o STJ, na 629, isso aqui tem valor cumulativo, o ou vira e, porque faz aquela interpretação sistemática que o desembargador Prudente falou aqui na abertura para a gente. Porque a questão do ou, você não consegue fazer a reparação integral do dano, porque se você, por exemplo, destruir uma APP e fazer uma quadra de futebol, você, nesse momento, sem impedir, sem permitir que a vegetação se regenere, a cada dia o dano vai se protraindo no tempo, mais ou menos no criminal com aquela lógica do crime de sequestro, né? Que enquanto a pessoa não é liberada, não aparece, continua ocorrendo o crime. E aí, em relação a esses limites e possibilidades da intervenção judicial nas políticas públicas, tem 2 ações que o Supremo julgou aí que podem nos chamar, nos dar alguns nortes. Eu, por exemplo, quando julguei aquela do Teles Pires ou de São Luís do Tapajós, eu fiquei refletindo quais são os pilares aqui que eu vou usar para não governar, porque o judiciário não pode governar, mas, ao mesmo tempo, impedir o desgoverno, né? Impedir um estado de letargia em que, do ponto de vista probatório, manifestamente, os processos vão correndo em uma velocidade que, às vezes, que nem podemos imaginar, e os órgãos vão mudando de opinião. Então, aí nós temos esse dever intergeracional, porque, uma vez, embora a súmula diga, não se admite o fato consumado em matéria ambiental, o Supremo julgou, agora também no ano passado, a questão da impossibilidade de, por medida provisória, você desafetar a unidade de conservação. Qual era o caso?
iam construir uma usina hidrelétrica. Foi em 2012. O caso foi julgado agora, mas a usina era de 2012. O que aconteceu? Iam construir a usina, desafetaram por medida provisória. Medida provisória não foi convertida em lei. O fato ficou consumado. Então, embora do ponto de vista do direito, do ponto de vista abstrato, a súmula diz, não se admite a teoria do fato consumado em matéria ambiental. Se o juiz, eventualmente, não der uma liminar em uma demanda dessa natureza, em que haverá a construção de um empreendimento, haverá, do ponto de vista fenomênico e ontológico, o fato consumado, ou, eventualmente, uma suspensão de liminar, que, inclusive, o desembargador Prudente tem vários artigos sobre o tema. Se você, por exemplo, der uma liminar e depois houver a suspensão de liminar e o empreendimento estiver concluído, aí não há o que fazer, porque nós temos que distinguir o direito vigente, como falava o Frost, ou seja, o efetivamente aplicado. E aí eu coloquei 3 pilares, assim, para mim, que tem muito a ver até com o que o Hugo falou no final aqui, pertinentes. 3 pilares que devemos ter, desembargador Prudente, para o enfrentamento das demandas ambientais de natureza complexa. Inclusive, falei do caso do Onça-Puma, da suspensão de liminar, que posteriormente foi derrubada pelo plenário, restabelecendo a decisão da quinta turma, né, que aplicou a multa. E aí, quais são esses 3 pilares que eu coloquei para que, quando eu for enfrentar as demandas ambientais, de forma que, ao mesmo tempo, não invada a esfera de atribuições dos poderes que têm legitimidade à origem do voto e também não faça uma decisão, como diz o desembargador Prudente, mate direitos, né? O juiz não deve matar direitos e também o juiz, além de decidir do ponto de vista da cognição, ele tem a responsabilidade de fazer com que a sua decisão seja útil, cumprida, efetivada, implementada, que é o direito vigente, que é efetivamente aplicado. Então, pensei assim, chegou a decisão, chegou o pedido de liminar de São Luís do Tapajós. Aí, eu vi, é muito difícil para nós, até porque não temos formação na área, os estudos ambientais e tal, já havia lá um problema que era o seguinte, a avaliação ambiental ela não era integrada. Então, no Rio Tapajós, iam se fazer 7 empreendimentos hidrelétricos. Cada um deles tinha um estudo, às vezes até meio repetido um e o outro, e aí não havia nenhum estudo impacto sinérgico e cumulativo. Também, como eu disse, essas demandas costumam vir com muita coisa, né? Tinha a questão de alagamento de terras indígenas, terras de povos e comunidades tradicionais, e, por medida provisória, a desafetação. Como foi feito recentemente, como eu falei da usina de 2012. O Supremo disse agora, recentemente, disse o seguinte, acho que é informativo 896, eu dei aula recentemente, eu lembro, disse, há um limite normativo material implícito à edição de medidas provisórias em matéria de redução de unidade de conservação, porque não há um debate adequado pelo parlamento, ele tramita num rito célere, e aí você desafetar uma unidade de conservação, depois construir a usina, você fatalmente vai levar ao fato consumado, né? E aí o estudo vai virar o chamado estudo póstumo de impacto ambiental, e não o prévio, como o desembargador já escreveu aí recentemente. Então, nesse caso, os 3 pilares que eu adotei para mim, o primeiro é o nosso papel contramajoritário, como a última ratio na jurisdição constitucional, em que a gente convive com os processos majoritários, mas tem minorias mal representadas, como é o caso de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, que recorrem ao judiciário como a última voz possível para que tenham os seus direitos constitucionais respeitados. Então, aí, o meio ambiente cultural demandando esse caráter contramajoritário. O segundo é a chamada eficácia horizontal de direitos fundamentais, porque o 225, como bem foi falado aqui de manhã, ele traz para nós um direito-dever, um dever para aqueles que ainda nem existem, né, que é aquele legado que a gente vai deixar para a geração futura, e também um direito que eu tenho contra aquele que vai realizar o desmatamento, o dano ambiental público, porque eu também tenho direito que seja nesse paradigma do Estado de Direito Ambiental, Estado Constitucional e Ecológico, eu também tenho direito a que sejam respeitados
os microbens ambientais, essa adequada interação física, química de todos os fatores que vão gerar o equilíbrio ecológico, né? Dentro do diálogo com a economia. Então, a energia, vamos dizer, as formas alternativas de geração de energia, como eólica e solar, nominalmente são muito caras, muito onerosas. Mas, do ponto de vista do custo socioambiental, dessa socialização de prejuízos, se você for contabilizar tudo isso, embora em um primeiro momento a hidrelétrica possa ter um custo nominal menor, ela fica muito mais cara e, inclusive, inconstitucional do ponto de vista do 225, né, do Estatuto Constitucional da Causa Ecológica. Então, falamos aí da questão do papel contramajoritário, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E aí, last but not least, por último, aí, seria a questão até da razoável duração do processo, que foi positivada na emenda. Se a gente demorar com esse tipo de ação, o processo, fatalmente, ele vai terminar em um tempo que não seja útil, e aí a decisão vai acabar por matar os direitos. É importante que, independente do lado que se decida em cada caso concreto, né, se tenha a dimensão de que atrasar, ou, por exemplo, deixar o procedimento tramitar por anos, implica fatalmente que, do ponto de vista concreto, seja violada aquela súmula do STJ que fala que não se admite fato consumado em matéria ambiental, porque ele vai naturalmente ocorrer, né? E a justiça efetivamente considerada, ela vai se medir na experiência social. Então, para as pessoas que foram atingidas, que eventualmente tiveram a sua cultura, e no caso do Telespires, eu me lembro do Salto de Sete Quedas, que era um lugar sagrado, acabou alagado. Então, aqueles que vão ter, por exemplo, seu lugar sagrado alagado, se não houver a decisão em tempo útil, ela será inefetiva. Aí eu pensei justamente nesses três, sistematizando, para ter uma tutela adequada, tempestiva e efetiva, ela tem que respeitar essa eficácia horizontal de direitos fundamentais, ela tem que ser célere, respeitando a peculiaridade concreta da demanda e não com o tratamento de uma norma processual como se fosse uma fase autonomista, levando o processo ali em abstrato, inicial, contestação, ou seja, dá um tratamento diferenciado conforme o direito que está sendo tutelado e o papel contramajoritário diante das minorias mal representadas. E, para finalizar, eu vou trazer dois precedentes do STF que também talvez possam iluminar os nossos debates sobre aquela pergunta que eu fiz no início. Que modelo de desenvolvimento nós queremos? Como a gente vai chegar num justo equilíbrio entre as necessidades da economia, né, de geração de empregos, de tributos, crescimento econômico, e também da preservação ambiental para as gerações seguintes. A primeira é uma DPF recente, que fala sobre o estado de coisa inconstitucional dos presídios brasileiros, acho que todos conhecem, com inspiração na Corte Constitucional da Colômbia, e ela me lembrou, quando eu tive conhecimento daquela DPF, que demonstrou, né, o estado de coisa inconstitucional nos presídios, e aí o STF disse assim, eu determino a liberação dos recursos contingenciados do FUNPEN, mas eu não vou dizer como esses recursos vão ser aplicados, porque aí eu não tenho a legitimidade aurida do voto. Então, o STF retirou os poderes que têm legitimidade do estado de letargia, mas permitiu que eles definissem como utilizar esses recursos, né? E, quando eu li, eu já pensei na Amazônia, porque o Brasil é um país amazônico que dá as costas para a Amazônia. A Mara sabe muito bem, Manaus, né? Manaus e Belém ali, as grandes cidades, somos um país amazônico, 61% do nosso território nacional é Amazônia Legal, a gente estava falando ontem no carro, 61%, toda a Amazônia Legal na primeira região, ou seja, a Amazônia, em caso de violação de algum direito, e eu não estou falando de direito individual, estou falando de direito difuso, de pessoas que ainda nem existem, ela só vai ser protegida em última ratio, se houver a violação, e com a fiscalização deficiente e o marco regulatório com alguns problemas também, como já foi dito por vários que me antecederam, o Zé Adércio colocou, né, até disse, acho que todos vão dizer isso, né, que a fiscalização é deficiente. Me veio essa ideia do estado de coisa inconstitucional,
a questão do meio ambiente artificial do presídio, eu pensei logo na Amazônia. Estamos de costas para esse patrimônio natural, cultural, e, ao mesmo tempo, temos um estado de coisa inconstitucional lá. E aí eu pensei nessa DPF. E a outra é a DPF 45, em que o poder público não pode, por razões de puro pragmatismo governamental, ele não pode renunciar ou violar os encargos mandatórios que estão na Constituição, no caso do Direito Ambiental 225, o Estatuto Jurídico Constitucional da Causa Ambiental, o símbolo do Estado Constitucional Ecológico. Até porque, para concluir, quando nós tínhamos a escola da exegese do Código Napoleônico, se pretendia que o direito civil, o Código Civil, regulasse toda a conduta humana. O juiz seria um autômato e ele aplicaria a lei. Com os horrores do nazismo, se verificou a insuficiência desse modelo, como diz Hannah Arendt, a banalização do mal, e aí se colocou como um vetor a dignidade da pessoa humana. Ocorre que, no século XXI, nessa sociedade complexa, plural, com todas as tragédias que a gente tem verificado, aqui Brumadinho, Mariana, tivemos muitas outras, Miraí, Nova Lima, no Pará, recentemente, a Hidro, mineradora norueguesa, em Barcarena, teve o vazamento. Com todos esses problemas que a gente tem verificado em relação a essas demandas ambientais, há um autêntico estado de coisa inconstitucional e a violação do 225. E aí, não basta a dignidade da pessoa humana, não basta a lei, não basta que a lei esteja de acordo com a dignidade da pessoa humana. Então, é necessário que tenhamos um paradigma de Estado de Direito Ambiental, Estado Constitucional Ecológico, cujo guarda-chuva principal é a sustentabilidade, com a busca de uma economia de mercado ecossocial, porque o paradigma ambientalismo social e não preservacionismo. Então, com essas ideias aí, eu espero ter trazido algumas provocaçõezinhas, alguns convites à reflexão, e refaço a pergunta que eu fiz no início, porque a minha ideia não foi trazer respostas, sim perguntas, né? Qual modelo de desenvolvimento nós queremos, como vamos colocar esse equilíbrio entre as exigências da economia e da ecologia, qual legado vamos deixar aos nossos filhos e também aos filhos de nossos filhos, e vou encerrar com uma frase do Neruda, né? Nós como sociedade, e aí, da mesma maneira que fizemos, por exemplo, um contrato social, a ideia de Rousseau, temos um contrato natural também, né? Temos um contrato natural e uma relação de simbiose com a natureza. Então, nós hoje, muitas vezes, estamos ligados por uma relação de parasitismo. Eu vou tirar o máximo e transformar num valor econômico, mas precisamos de uma relação de simbiose e troca, porque nós somos tão somente uma parte de um todo, que é esse equilíbrio ecológico que depende das interações, da biodiversidade de todas as demais espécies. Por isso, eu finalizo com essa reflexão de Neruda, que eu quero trabalhar ela do ponto de vista coletivo, né? Somos livres, enquanto sociedade, para fazer as nossas escolhas, ou seja, que modelo de desenvolvimento e crescimento vamos ter. Mas, ao mesmo tempo, também seremos prisioneiros das escolhas que nós fizermos. Por isso, eu convido todos nós, né, enquanto sociedade, a procurar fazer as melhores escolhas desse ponto de vista sustentável e intergeracional. Obrigado a todos. Devolvo a palavra para a Marta.